Olá, e bem-vindos ao canal A Voz da Ampulheta. Se você gosta deste tipo de conteúdo histórico e filosófico, se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente suas dúvidas. Hoje vamos embarcar em uma jornada através do tempo. Estamos em uma encruzilhada da história. O passado sussurra suas histórias, guiando-nos para a compreensão de quem somos e para onde podemos estar indo. Nossa jornada começa na Grécia e Roma antigas, onde as bases da civilização ocidental foram lançadas. Viajamos então pela Idade Média, um período de fé, feudalismo e inovações notáveis. O Renascimento marca um vibrante despertar da arte, ciência e exploração, levando-nos ao Iluminismo, onde a razão e a liberdade individual tomaram o centro do palco. Finalmente, chegamos à Era Moderna, moldada por revoluções, industrialização e globalização. Esta jornada não é apenas sobre datas e nomes, é sobre entender as forças que moldaram nosso mundo, os impérios que ascenderam e caíram, as ideias que inflamaram revoluções e as inovações que transformaram nossas vidas. Olhando para trás, podemos entender melhor o presente e navegar pelos desafios do futuro. Então, vamos embarcar nesta viagem de descoberta, traçando os passos daqueles que vieram antes de nós e explorando os ecos do passado que ressoam em nosso mundo moderno. Sob os céus ensolarados do Mediterrâneo, floresceu uma das mais influentes civilizações da história, a Grécia Antiga. Formada por diversas cidades-estado independentes, como Atenas e Esparta, essa civilização era unida por uma língua comum, uma religiosidade compartilhada e ideais culturais, mas profundamente dividida em termos políticos e sociais. Atenas tornou-se o berço da democracia direta, onde os cidadãos homens, excluindo mulheres, estrangeiros e escravizados, participavam ativamente das decisões políticas. A Eclésia, ou Assembleia Ateniense, reunia-se regularmente para debater e votar leis, uma prática que lançaria as bases do pensamento democrático moderno. Enquanto isso, Esparta seguia um modelo diferente, uma sociedade militarizada e oligárquica, centrada na disciplina, na força e no dever coletivo. A vida cultural grega era um mosaico vibrante de filosofia, arte, literatura e ciência. Sócrates, com seu método de questionamento, desafiava crenças estabelecidas. Platão, seu discípulo, fundaria a Academia, talvez a primeira instituição de ensino superior do Ocidente. Aristóteles, por sua vez, investigaria tudo, da ética à biologia, influenciando o pensamento europeu por séculos. Na dramaturgia, nomes como Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes exploraram a natureza humana através de tragédias e comédias, levando o teatro a um novo patamar de profundidade. Nas artes visuais, escultores cinzelaram a vida em mármore, capturando a forma humana ideal em detalhes requintados. Escultores como Fídias e Miron buscaram representar o corpo humano em sua forma idealizada, produzindo obras de impressionante naturalismo e equilíbrio. Mas essa era de ouro também foi marcada por conflitos. A longa e sangrenta Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta, expôs a fragilidade das alianças e os perigos da ambição. O declínio da Grécia clássica abriu caminho para a ascensão da Macedônia, sob Alexandre, o Grande, que espalharia a cultura helênica por vastas regiões do mundo antigo. Apesar das guerras e divisões, a herança grega permanece viva. Seus legados em democracia, pensamento crítico, estética e urbanismo continuam a moldar o mundo moderno, milênios depois de seu apogeu. A economia da Grécia Antiga era profundamente conectada à sua geografia e estrutura social. Com solo rochoso e montanhoso, a agricultura era limitada, o que forçou os gregos a diversificarem suas atividades econômicas e se voltarem para o mar. Os pequenos lotes de terra, muitas vezes herdados por gerações, produziam trigo, cevada, uvas e azeitonas, base da alimentação mediterrânea.
O azeite de oliva tornou-se uma das principais mercadorias de exportação. O comércio marítimo era vital. Cidades como Corinto, Rhodes e Atenas transformaram-se em potências comerciais. Portos como o Pireu se enchiam de cerâmicas, vinhos, metais e escravos trazidos de todo o mundo antigo. Essa rede comercial conectava a Grécia ao Egito, a Fenícia, a Pérsia e as colônias gregas no sul da Itália e na Ásia Menor. A moeda passou a circular a partir do século VI a.C., substituindo o escambo em muitas regiões. E cada polis cunhava a sua, com símbolos locais, como a coruja de Atenas, indicando poder e identidade. O trabalho manual era em grande parte realizado por escravizados, que exerciam funções nas minas, nos campos e nas casas. Estima-se que em Atenas, a população escravizada era tão numerosa quanto a livre. A economia grega não era capitalista, mas possuía elementos de especialização e comércio de longa distância. Ao mesmo tempo, era uma economia profundamente estratificada, o que significa uma economia organizada em camadas ou classes sociais bem definidas, onde diferentes grupos têm acesso desigual a recursos, poder e oportunidades. Onde o lazer e o pensamento filosófico dos cidadãos livres eram sustentados pelo trabalho dos não-cidadãos. Mesmo sem uma unidade política central, a diáspora grega, que significa a dispersão de um povo ou grupo étnico fora de sua terra natal, geralmente por motivos de guerra, perseguição, escravidão, fome ou migração econômica, criou mercados interligados, criando um sistema econômico surpreendentemente eficiente para sua época e essencial para o florescimento cultural que viria. Das cidades-estado da Grécia, seguimos para a Península Itálica, onde Roma emergiu como uma potência central da antiguidade. Inicialmente, uma pequena cidade-estado, Roma expandiu gradualmente sua influência, conquistando seus vizinhos e, eventualmente, estabelecendo um vasto império. A fundação da República Romana, em 509 a.C., marcou o início de um sistema político baseado no poder compartilhado entre magistrados, senadores e assembleias populares. Embora não fosse uma democracia plena, esse modelo permitia certa participação cidadã, sobretudo entre os homens livres e proprietários. À medida que Roma conquistava os povos vizinhos, consolidava seu domínio por meio de uma combinação poderosa de organização militar, diplomacia estratégica e pragmatismo político. A engenharia romana também era notável. Aquedutos transportavam água por dezenas de quilômetros. Estradas pavimentadas conectavam as províncias mais distantes, permitindo o rápido deslocamento de tropas e mercadorias. No campo militar, as legiões romanas tornaram-se símbolo de força e disciplina, desempenhando papel essencial na manutenção da ordem e expansão territorial. Entretanto, as crescentes desigualdades sociais, a corrupção e as lutas internas fragilizaram a República. A figura de Júlio César, general carismático e ambicioso, representa um ponto de inflexão. Ao ser nomeado ditador vitalício, ele desafiou o equilíbrio republicano e abriu caminho para o nascimento do Império. Após sua morte, Otávio Augusto, seu herdeiro, tornou-se o primeiro imperador romano, inaugurando um novo regime que manteria o poder centralizado por séculos. Durante o chamado Pax Romana, um período de relativa paz e prosperidade, Roma atingiu seu auge. Mas, com o tempo, o Império enfrentou crises econômicas, instabilidade política e invasões externas. A queda de Roma, longe de ser repentina, foi um processo longo que culminou no ano 476 d.C., marcando o fim da Antiguidade e o início da Idade Média na Europa. Antes de sua queda, o Império Romano sustentava uma das economias mais complexas da Antiguidade, baseada na agricultura, no trabalho escravo, no comércio interprovincial e em uma elaborada infraestrutura logística. A economia romana era o motor que mantinha seu vasto império funcionando. No campo, as vilas rurais produziam trigo, azeite de oliva,
vinho e outros bens essenciais, como ferramentas e utensílios de ferro e bronze, tecidos e roupas, a carne e produtos de origem animal, abastecendo tanto o exército quanto os centros urbanos. A produção de trigo e outros cereais era fundamental para alimentar a população, especialmente em Roma e nas províncias do Império. A cidade de Roma, em particular, dependia de importações de grãos das suas províncias do Egito, Sicília e norte da África. Eram essenciais tanto para o consumo diário quanto para o comércio. O vinho, por exemplo, era consumido em grandes quantidades por todas as classes sociais. Produtos como carne, laticínios, peixe e ovos também eram consumidos, sendo muitas vezes comercializados nas cidades através de mercados. Os romanos produziam tecidos, especialmente lã e linho, para vestuário e para a construção de tendas, cortinas e outros itens necessários. As grandes propriedades, ou latifúndios, eram geralmente operadas por escravizados, prisioneiros de guerra, em sua maioria, que formavam a base da mão de obra rural e urbana. O comércio florescia graças à estabilidade das rotas e à unificação monetária sob o denário romano. Produtos circulavam entre o Egito, a Gália, o Oriente Médio e até a Britânia, com Roma funcionando como o coração pulsante desse sistema. O comércio marítimo romano se expandiu por um território muito maior devido ao império vasto e unificado. Roma controlava as principais rotas comerciais no Mediterrâneo, estabelecendo uma rede eficiente de portos e estradas. Portos importantes como Óstia, o principal porto de Roma, e Alexandria, no Egito, eram cruciais para o comércio. Enquanto os gregos eram mais focados no comércio de longo alcance, em grande parte devido à sua grande frota mercante, os romanos conseguiram integrar ainda mais as rotas comerciais ao expandir suas fronteiras. Eles facilitavam o comércio não apenas no Mediterrâneo, mas também com regiões mais distantes como a Britânia, o Cáucaso e a Pérsia. O comércio romano se destacou pela grande diversificação de mercadorias, abrangendo uma vasta gama de produtos, incluindo especiarias, como pimenta, canela, cravo, metais preciosos, vinhos, grãos, tecidos e escravos. O sistema de navegação romano era mais sofisticado e o império incentivava a segurança e a estabilidade nas rotas comerciais, criando um ambiente favorável para o crescimento econômico. Embora os gregos tivessem embarcações rápidas e ágeis, como os triremes, os romanos, com o tempo, desenvolveram um sistema de navios mercantes maiores e mais estáveis, que eram mais eficazes para o comércio de larga escala. A infraestrutura portuária romana também era mais avançada, com docas e graneleiros para transportar grandes volumes de mercadorias. Embora o comércio marítimo grego tenha sido crucial e muito desenvolvido em suas próprias condições, Roma teve um comércio marítimo mais estruturado e de maior escala, devido à sua organização política e econômica mais centralizada e ao vasto império que controlava. Portos movimentados, como os de Óstia e Alexandria, faziam a ponte entre continentes. As cidades romanas eram centros de consumo e poder, onde as elites usufruíam do luxo financiado por tributos e comércio. Contudo, essa economia era altamente desigual. Enquanto uma minoria vivia em palácios, a maioria da população enfrentava pobreza, especialmente após o declínio das conquistas militares, que reduziram o fluxo de novos escravos e riquezas. A dependência do trabalho escravo, somada à corrupção administrativa, à inflação e à pesada carga tributária, tornou o sistema cada vez mais instável. Com o tempo, à medida que as invasões bárbaras isolavam regiões do império e o poder central se enfraquecia, a economia urbana entrou em colapso. A vida passou a se concentrar novamente no campo, houve uma reruralização, criando estruturas de autossuficiência, como os futuros feudos, que prepararam o caminho para o modelo feudal da Idade Média. Após o colapso do Império Romano, a Europa mergulhou em um período de fragmentação política. Surgiram numerosos reinos, ducados e principados, uma verdadeira colcha de retalhos de poderes locais em constante disputa.
Dessa instabilidade nasceu o feudalismo, um sistema social, político e econômico baseado em relações de dependência pessoal. A terra, o principal recurso da época, era a moeda de troca. Em troca de proteção e serviço militar, reis concediam feudos a nobres, que, por sua vez, repassavam partes dessas terras a cavaleiros. Na base dessa pirâmide estavam os camponeses, especialmente os servos, que cultivavam a terra em troca de segurança. A Igreja Católica emergiu como a única instituição verdadeiramente unificadora da Europa Ocidental. Mais do que um poder espiritual, ela atuava como força política e econômica, influenciando reis e decisões de Estado. Os mosteiros tornaram-se centros de cultura e preservação do conhecimento antigo, copiando manuscritos, promovendo a alfabetização e abrigando bibliotecas em meio ao mundo rural. As cruzadas, expedições militares com o pretexto de reconquistar Jerusalém, também serviram para reabrir os canais de contato entre o Ocidente e o Oriente. Com isso, a Europa entrou em contato com novos saberes, tecnologias e mercadorias, que ajudariam, séculos depois, a impulsionar transformações profundas. Mesmo em meio a guerras, pestes e carestias, a Idade Média não foi apenas um tempo de escuridão. O arado pesado e a rotação de culturas aumentaram a produtividade agrícola, e o surgimento das feiras medievais e das cidades muradas marcou o renascimento do comércio, o que permitiu o crescimento das populações rurais. A invenção do moinho de água e do moinho de vento mecanizou tarefas como moagem de grãos, transformando a produção e o uso da energia. A criação das primeiras universidades medievais, como Bolonha em 1088, ou Paris em 1150, e Oxford em 1167, institucionalizou o saber e fortaleceu a cultura letrada europeia medieval, e a redescoberta dos textos clássicos lançaram as bases do pensamento científico e do Renascimento. A imprensa de tipos móveis, desenvolvida por Gutenberg em 1440, ou seja, no século XV, revolucionou a transmissão do conhecimento, permitindo a produção em massa de livros e a disseminação de ideias. Ela acelerou a difusão do saber e marcou o fim da Idade Média, ao lado de outras inovações que cruzaram fronteiras e culturas. A bússola magnética no século XI, na China, adotada pelos europeus no século XIII, transformou a navegação e abriu caminho para as grandes explorações marítimas. Os árabes preservaram e expandiram o conhecimento antigo em centros como Bagdá e Córdoba, contribuindo com invenções e avanços em medicina, matemática e óptica. A pólvora, descoberta na China no século IX, chegou à Europa também no século XIII e, junto com o canhão, que começou a ser usado na Europa no século XIV, transformou profundamente as estratégias de guerra. No campo da defesa, nessa mesma época, surgiu a armadura de placas completas, que oferecia grande proteção aos cavaleiros, representando o auge da proteção individual na cavalaria. Invenções notáveis que moldaram o cotidiano, a guerra, o conhecimento e a exploração. Tecnologias orientais, como o astrolábio, aperfeiçoado no mundo islâmico, foram fundamentais para a navegação europeia a partir do século XIII. Ao mesmo tempo, a vida intelectual e urbana florescia com transformações culturais e práticas. Itens aparentemente simples, como os óculos, inventados na Itália por volta de 1280, ajudaram a preservar a visão e prolongar a vida intelectual. E o garfo, embora já utilizado no Império Bizantino no século XI, só se popularizou na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XV, alteraram profundamente os hábitos cotidianos. O relógio mecânico, surgido no século XIV, em cidades italianas como Milão e Pádua, organizou o tempo urbano e ajudou a disciplinar o trabalho nas cidades. Além disso, os códigos legais e as moedas padronizadas, criados por vários reinos, entre os séculos IX e XIV, foram essenciais para o fortalecimento do comércio e da administração pública.
Enquanto isso, invenções como a roda de fiar, originária da Índia no século XI, foi adotada na Europa no século XIII e impulsionou a produção têxtil, refletindo em avanços na vida doméstica e na economia feudal. Por fim, a padronização de moedas, como o florim, e códigos legais entre os séculos IX e XIV, fortaleceu os reinos europeus, facilitando o comércio e a administração. A economia medieval era majoritariamente agrária, baseada na produção local e na subsistência. No interior dos feudos, o trabalho dos servos mantinha a estrutura em funcionamento. Aravam os campos, colhiam grãos, criavam animais e entregavam parte da produção como forma de tributo ao senhor feudal. As vilas e feudos funcionavam como unidades quase autossuficientes, com pouca circulação de moeda. Os pagamentos eram feitos em trabalho, colheitas ou mercadorias, o que limitava o comércio e a mobilidade social. Com o passar do tempo, algumas regiões, especialmente no norte da Itália, Flandres e sul da Alemanha, começaram a desenvolver atividades urbanas e comerciais. Feiras sazonais reuniam comerciantes de diversas partes da Europa, trocando tecidos, sal, vinho, especiarias e metais preciosos. A reabertura do comércio com o Oriente, via Mediterrâneo, trouxe novas rotas e produtos, como seda, papel e especiarias. Nas cidades, surgiu uma nova classe, a burguesia, formada por comerciantes, artesãos e banqueiros. Embora ainda sem poder político, sua influência econômica crescia dentro de uma sociedade tradicionalmente dominada por nobres e clérigos. Os bancos medievais, especialmente em cidades como Florença e Gênova, começaram a surgir no final da Idade Média, criando letras de câmbio e sistemas de crédito que antecipavam o capitalismo moderno. Enquanto a economia dos reinos do norte era marcada pelo comércio marítimo e ligas de cidades, como a Liga Hanseática, o sul se destacava pela produção artesanal de luxo e pelos primeiros centros financeiros da Europa. Assim, embora nascida da terra e das obrigações feudais, a economia medieval evoluiu lentamente em direção a um modelo urbano e mercantil, plantando as sementes do mundo moderno que estava por vir. Com o fim da Idade Média, um novo espírito de investigação, criatividade e racionalidade se espalhou pela Europa. Esse período, conhecido como Renascimento, representou um retorno consciente aos ideais clássicos da arte, da filosofia e da ciência greco-romanas. A Itália, com sua rica herança cultural e cidades-estado prósperas como Florença, Veneza e Roma, tornou-se o berço desse renascer cultural. Patrocinados por mecenas como a família Medici, artistas e pensadores deram novos contornos à expressão humana. Durante o Renascimento e o Iluminismo, profundas transformações econômicas ocorreram na Europa. O renascimento urbano e comercial substituiu aos poucos a economia feudal baseada na terra. As cidades se tornaram centros de produção artesanal e intercâmbio comercial, especialmente na Itália, Flandres e regiões do norte da Europa. O surgimento da burguesia mercantil e o fortalecimento dos bancos, como os dos Medici em Florença e os Fugger, na Alemanha, alimentaram um capitalismo incipiente. Novas formas de crédito, contabilidade e investimentos viabilizaram grandes empreendimentos comerciais, inclusive as futuras expedições marítimas. Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael elevaram a arte a novos patamares. Leonardo, considerado o arquétipo do homem renascentista, destacou-se não apenas como pintor, mas também como cientista, engenheiro, anatomista e inventor. Suas obras, Mona Lisa e A Última Ceia, são até hoje marcos da história da arte. Sua enigmática Mona Lisa e A Última Ceia permanecem entre as obras de arte mais famosas já criadas. O Renascimento também testemunhou um aumento na exploração científica. Paralelamente à arte, o Renascimento impulsionou a ciência. Nicolau Copérnico, no século XVI, propôs o modelo heliocêntrico do sistema solar, desafiando a visão geocêntrica da Igreja. Mais tarde,
Galileu Galilei defendeu esse modelo com observações astronômicas, abrindo caminho para a ciência moderna. Com as grandes navegações, iniciadas no século XV, Portugal e Espanha abriram rotas comerciais para a África, Ásia e América. Essa expansão aumentou a circulação de metais preciosos, especiarias e escravizados, estabelecendo as bases do sistema econômico colonial e do mercantilismo. As transformações econômicas desses séculos plantaram as sementes do capitalismo moderno, consolidando uma nova ordem mundial baseada no comércio, na inovação e na expansão territorial. Iluminismo e Revolução. As sementes do pensamento moderno. O espírito de investigação que caracterizou o Renascimento continuou a florescer nos séculos XVII e XVIII, culminando no Iluminismo. Esse influente movimento intelectual e cultural enfatizou a razão, o individualismo e o progresso humano. Pensadores como John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant desafiaram a autoridade tradicional e defenderam os direitos e liberdades individuais. O conceito de direitos naturais de Locke, vida, liberdade e propriedade, teve um profundo impacto no pensamento político. Suas ideias ressoaram através do Atlântico, inspirando os colonos americanos em sua luta pela independência da Grã-Bretanha. A Declaração de Independência, com sua ênfase nos direitos naturais e na soberania popular, é um testemunho do legado duradouro dos ideais do Iluminismo. O Iluminismo também foi um período de grandes avanços científicos. Isaac Newton formulou as leis do movimento e da gravitação universal, revolucionando a física. Na medicina, na química e na biologia, novas descobertas tornaram a vida mais longa e saudável. Com a transição do século XVIII para o XIX, a humanidade atravessou um marco que moldaria para sempre o futuro: a Revolução Industrial. Esse período de transformações tecnológicas inéditas teve início na Grã-Bretanha, mas logo se espalhou pelo mundo, mudando a forma como vivíamos e trabalhávamos. Naquela época, a inovação nas técnicas de produção, especialmente na indústria têxtil, na siderurgia e na utilização de energia a vapor, foi a chave para o novo modelo de produção. Máquinas que antes eram impensáveis tomaram o lugar do trabalho manual, e as fábricas passaram a ser os novos centros de produção. Com isso, milhões de pessoas que antes viviam no campo se mudaram para as cidades em busca de novas oportunidades de trabalho. A produção em massa trouxe consigo uma redução no custo das mercadorias e aumentou a disponibilidade de bens, o que parecia ser uma vitória para os consumidores. No entanto, o preço desse progresso veio em forma de problemas sociais como a poluição, a superexploração da mão de obra e o trabalho infantil. As condições de vida nas cidades industriais eram precárias e as desigualdades aumentaram exponencialmente. Um dos maiores ícones dessa transformação foi a máquina a vapor, aperfeiçoada por James Watt. Ela não só revolucionou a indústria, mas também o transporte, com a criação das locomotivas e dos navios a vapor. O comércio e a comunicação entre diferentes regiões tornaram-se mais rápidos e eficientes, dando início a uma era de conectividade global que antes parecia impossível. A Revolução Industrial foi, portanto, um ponto de inflexão na história humana, inaugurando uma nova era de crescimento econômico, mas também expondo as contradições de um mundo em transformação. A máquina a vapor, aperfeiçoada por James Watt, tornou-se um símbolo da Revolução Industrial. Locomotivas e navios a vapor revolucionaram o transporte, conectando regiões distantes e facilitando o comércio. A Revolução Industrial marcou um ponto de virada na história da humanidade, inaugurando uma era de crescimento econômico e transformação social sem precedentes. A transição do século XVIII para o XIX marcou o nascimento de uma nova era, a Revolução Industrial. Ela teve suas raízes na Revolução Inglesa e na política de cercos, que incentivou o fechamento de terras comuns para promover a produção agrícola intensiva. Com isso, houve uma enorme transformação nas relações de produção e trabalho.
A primeira Revolução Industrial, em 1780-1870, foi caracterizada por avanços tecnológicos, como a invenção do motor a vapor movido a carvão mineral, um marco que impulsionou toda uma transformação. A indústria têxtil, então predominante, passou a utilizar máquinas a vapor em vez de trabalho manual, e a indústria de transportes avançou significativamente com a invenção do trem e do navio a vapor, revolucionando o comércio e a mobilidade. Além disso, o aumento do fluxo de migração rural para a urbana foi uma consequência direta da industrialização, à medida que as fábricas surgiam nas cidades, atraindo pessoas em busca de trabalho. No entanto, essa mudança também trouxe problemas sociais graves, como a poluição, pobreza extrema e o trabalho infantil. Já a segunda Revolução Industrial, em 1870-1920, foi marcada pela invenção do motor de combustão interna, pela eletrificação das fábricas e pela invenção de novos meios de comunicação, como o telégrafo, o telefone e o rádio. O barateamento do aço e a invenção do automóvel e do avião marcaram esta era, que também viu o desenvolvimento da indústria pesada e química e a produção em massa de bens manufaturados. Por fim, a terceira Revolução Industrial, em 1970, também conhecida como Revolução Técnico-Científica ou Informacional, trouxe inovações como o microchip, os computadores, a fibra ótica, a internet e os satélites. Essas tecnologias transformaram a comunicação, os sistemas de energia, com a ascensão das energias renováveis como solar, eólica e maremotriz, e o desenvolvimento da robótica, da engenharia genética e da biotecnologia. Essas revoluções industriais remodelaram o mundo de maneiras sem precedentes, mas também introduziram novos dilemas sociais, como a desigualdade, a alienação do trabalho e a crescente dependência das tecnologias. O século XX foi marcado por uma intensidade de mudanças e conflitos que raramente encontramos na história. Esse período foi um verdadeiro campo de provas para a humanidade, com 2 guerras mundiais devastadoras e uma série de revoluções ideológicas que moldaram o destino de países e continentes. A Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914, foi um dos maiores desastres da história. Em apenas 4 anos, a guerra ceifou milhões de vidas e destruiu a ideia de que o progresso humano seria contínuo e ininterrupto. A Europa, que havia sido o centro da civilização ocidental, emergiu desse conflito com suas infraestruturas destruídas e com um sentimento de vazio e desesperança. O pós-guerra foi um terreno fértil para o surgimento de regimes totalitários, como o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha e o comunismo na União Soviética. Esses regimes se alimentaram das frustrações populares e dos traumas causados pela guerra, prometendo soluções rápidas para as crises políticas e econômicas que assolavam seus países. O Holocausto, perpetrado pela Alemanha nazista, foi o ápice da barbárie humana, revelando ao mundo a extrema crueldade do regime totalitário e as profundezas do mal que ele podia alcançar. O genocídio de milhões de judeus, ciganos e outros grupos foi um lembrete brutal de que a civilização era mais frágil do que imaginávamos. A Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939 e se arrastou até 1945, foi ainda mais devastadora que a primeira. O uso das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki não só marcou o fim do conflito, mas também o início da era nuclear, criando um clima de tensão permanente durante a Guerra Fria. A humanidade agora vivia sob a ameaça constante da destruição em massa, com a possibilidade de um conflito global total nunca antes vista. A Guerra Fria, que dividiu o mundo entre o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco oriental, liderado pela União Soviética, foi uma luta ideológica sem precedentes. Embora os 2 superpoderes nunca tivessem se enfrentado diretamente no campo de batalha, o mundo foi palco de uma série de confrontos indiretos, como as guerras da Coreia, do Vietnã e de outros locais,
onde as superpotências se enfrentaram por procuração. Além disso, a corrida armamentista e a proliferação de armas nucleares criaram um clima de constante medo e incerteza. O mundo vivia com o peso da possibilidade de uma guerra nuclear, que poderia terminar com a civilização como conhecíamos. Assim, o século XX foi um período de extremos. Ao mesmo tempo em que viu avanços tecnológicos e sociais impressionantes, também foi palco de algumas das maiores tragédias da história humana. O mundo que emergiu ao final do século foi irreconhecível quando comparado ao início, mas ao mesmo tempo carregava em si as lições e os horrores do passado. Jean Baudrillard, sociólogo francês, propôs uma reflexão revolucionária sobre a sociedade de consumo, descrevendo-a como um novo mito tribal. Para Baudrillard, o consumo se tornou a nova moral do mundo contemporâneo, substituindo a produção como a força motriz das sociedades. No lugar de uma economia baseada na produção de bens, o que hoje prevalece é uma cultura onde o consumo se transforma em símbolo de status e prestígio. Baudrillard analisa como o consumo transforma objetos em símbolos místicos, criando uma cultura do desejo, onde o poder de compra se associa diretamente à felicidade e ao status social. Os objetos de consumo não possuem mais um valor intrínseco, mas sim um valor socialmente atribuído, algo que foi desenvolvido com a ascensão das grandes corporações tecnocráticas. A nova ordem mundial proposta por Baudrillard se caracteriza pela criação de novas hierarquias sociais. A sociedade contemporânea, segundo ele, passou a ser regida por uma lógica de consumo, onde as grandes corporações manipulariam os desejos humanos para criar uma demanda artificial por bens que, muitas vezes, não atendem a necessidades reais, mas a desejos inventados. Esse processo gera uma alienação social, pois os indivíduos não mais se relacionam diretamente com os objetos, mas com o que os objetos representam: luxo, conforto, status e prestígio. O consumo não apenas molda o comportamento individual, mas redefine as relações sociais. As hierarquias sociais não são mais determinadas pelas relações de produção ou pelo trabalho, mas pela capacidade de consumo. Isso cria um novo sistema de estratificação social, onde a marca que você consome, o status que você ostenta e a exclusividade que você busca se tornam os novos critérios de avaliação do valor social. Baudrillard, ao observar essa mutação social, afirma que vivemos em um tempo onde os objetos dominaram a vida humana. Em sua obra, ele escreve: os homens da opulência não se encontram rodeados, como sempre acontecera, por outros homens, mas mais por objetos. A abundância material que caracteriza nossa sociedade contemporânea, longe de trazer felicidade, se torna uma própria armadilha, pois cria uma busca incessante por mais, sem nunca alcançar a satisfação plena. No entanto, o consumo não se limita apenas aos bens materiais. Ele é também uma forma de consumo simbólico, onde as ideias de felicidade e sucesso pessoal são comercializadas e vendidas como um produto que deve ser adquirido, mas nunca plenamente alcançado. As grandes corporações tecnocráticas alimentam um ciclo interminável de desejos irreprimíveis, e as mídias modernas criam novas necessidades que não podem ser atendidas pela simples satisfação das necessidades básicas. Baudrillard critica esse processo ao afirmar que o consumo se tornou uma atividade sistêmica, uma forma de atividade cultural que guia o comportamento humano e reconfigura as relações sociais. Essa transformação gera uma alienação, pois o desejo humano, antes voltado para a produção e a criação, agora se volta para a possessão de objetos que, ao fim, não passam de signos vazios, símbolos de prestígio. A Revolução Industrial, com suas profundas transformações tecnológicas e sociais, gerou um mundo novo, mas também trouxe consigo desafios imensos. No entanto, à medida que avançamos para a sociedade contemporânea, essa revolução cedeu espaço para um novo sistema: o consumo.
O consumo como fenômeno social e cultural se tornou o motor que rege as relações humanas, as hierarquias sociais e a maneira como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Assim, o mito da abundância e o culto ao objeto se estabeleceram como a nova religião de uma sociedade que busca a felicidade através do poder de compra, mas que, paradoxalmente, se encontra cada vez mais afastada da verdadeira satisfação e realização. Ao cruzar as ideias de Marx, Tocqueville e Bataille, é possível perceber que o poder não é um fenômeno único ou linear, mas uma teia complexa de forças, contradições e transformações que se manifestam de maneiras diversas ao longo da história. Marx nos ensina que o poder não se limita às esferas jurídicas ou militares, mas se estrutura e se reproduz economicamente. A alienação no trabalho e a fetichização das mercadorias antecipam os contornos da sociedade contemporânea, onde o capital não apenas controla, mas também define o campo de ação dos indivíduos. Sua crítica ao Estado e à ideologia revela as formas sutis e insidiosas com que o poder se disfarça de neutralidade e ordem. Tocqueville, por sua vez, nos alerta para os paradoxos da democracia, onde a igualdade formal, longe de garantir liberdade real, pode gerar uma tirania disfarçada. Ele nos faz questionar as condições para uma democracia genuína, mostrando que, sem uma vigilância constante, a massa pode ser tanto a força de libertação quanto a força de repressão. Seu olhar crítico sobre a apatia política nas democracias modernas ressoa com o atual cenário de centralização de poder e despolitização das massas. Por fim, Bataille nos desafia a olhar para os aspectos irracionais e transgressivos da história do poder. Ele nos lembra que, além da produção e do trabalho, o poder também se funda no desperdício, no sacrifício e na destruição. A sua visão do sagrado, como uma força que rompe com a ordem, nos força a confrontar o lado mais sombrio da experiência humana, onde a transgressão e o excesso se tornam fundamentais para a construção do poder e da soberania. Ao articular esses pensadores, podemos compreender que o poder não é uma unidade homogênea, mas uma multiplicidade de forças que interagem e se transformam. A história do poder é também a história da luta, da alienação, da transgressão e, sobretudo, da busca constante por liberdade e controle. Ao abordar essas ideias em conjunto, conseguimos traçar um mapa mais completo das estruturas de poder que moldam nossas sociedades, revelando as tensões e contradições que atravessam tanto o passado quanto o presente. Reflexões sobre o passado. Visões do futuro. Enquanto estamos na encruzilhada do passado e do futuro, é essencial refletir sobre o longo e sinuoso caminho que nos trouxe até este ponto. Das cidades-estado da Grécia Antiga ao mundo globalizado do século XXI, a humanidade embarcou em uma jornada extraordinária de inovação, conflito e adaptação. Os ecos do passado ressoam em nossas instituições, valores e desafios atuais. O legado da Grécia Antiga vive em nossos ideais democráticos, enquanto a influência do Império Romano pode ser vista em nossos sistemas jurídicos e infraestrutura. O espírito de investigação do Renascimento continua a impulsionar a exploração científica e a expressão artística. Ao navegarmos pelas complexidades do século XXI, podemos extrair sabedoria e inspiração dos triunfos e fracassos daqueles que vieram antes de nós. Ao compreender as forças que moldaram nosso mundo, podemos lidar melhor com os desafios do nosso tempo e trabalhar para um futuro mais justo, equitativo e sustentável. A pergunta que devemos nos fazer é a seguinte: qual será o nosso legado? Como as gerações futuras se lembrarão do nosso tempo neste planeta? As respostas a essas perguntas estão nas escolhas que fazemos hoje.